vamos começar a ver alguns pilares que são importantes no nosso estudo, na nossa interpretação da Bíblia. E com isso alguns já podem estar se perguntando, né? Talvez você já pode ter feito essa pergunta, mas por que eu preciso interpretar a Bíblia? Eu só quero ler, é só o que me deixa aqui no meu cantinho, eu só quero ler a Bíblia. Mas se a gente não ler a Bíblia de maneira correta, a gente não vai saber aplicar aquilo que Deus vai nos revelar de maneira correta. Então, cada ato de leitura, gente, preste atenção nisso, cada ato de leitura pede uma interpretação daquele texto que nós estamos lendo. Então, eu aposto que você já disse uma frase como essa: parece que eu e o fulano não falamos a mesma língua, a gente não se entende. Por quê? Porque tem algo a ver com a comunicação do texto. A comunicação daquilo que o autor estava querendo passar para os seus leitores naquela época, que o Espírito Santo deixou registrado para que pudesse impactar a nossa vida. E tem duas coisas que eu e você, nós não podemos fazer quando a gente está interpretando o texto. A primeira delas é extrapolar o texto. É tentar pegar no texto aquilo que o texto não está querendo dizer. Né? Então, vou te dar um exemplo aqui, tá na sua apostila, se você quiser segue aí comigo. Vamos aqui um exemplo. Alguém pode dizer assim: oi fulano, tudo bom? Vamos sair hoje? Ah, não vai dar porque eu cheguei do trabalho agora e eu tô cansadão. Ah, tá. Já entendi, já vi até a expressão. Ah, tá, já entendi. Que você está priorizando o trabalho ao nosso relacionamento. É uma pena não estarmos em fases semelhantes na nossa vida. Mas foi isso que a primeira pessoa quis dizer? Eu acho que não. O que a pessoa quis dizer? Número 1, que ela estava cansada. Número 2, que não dava para sair naquele dia. Então toda a interpretação daquele fulano ou é fruto de uma vontade de arrumar uma desculpa para discutir, ou é um erro de interpretação textual. Então a gente não pode, número 1, anota aí na sua apostila, risca aí, extrapolar o texto. A segunda coisa que a gente não pode fazer é reduzir o texto. E a redução é justamente o contrário da extrapolação. É quando você reduz o que a pessoa diz a uma só coisa, ou seja, ela fala um montão de coisa e você ouve apenas uma coisa. Vamos lá para o nosso exemplo? Oi fulano, como é que foi o seu dia hoje? Olha, deu tempo para pegar aquele negócio que eu te pedi? Aí o fulano responde: hoje eu fiz um monte de coisa. Veja, lavei a louça, limpei a casa, trabalhei, comprei um presente para você, escrevi um livro de 52 páginas sobre o nosso romance, no qual você é a princesa no alto de uma torre e eu um príncipe montado num cavalo branco que te salva de um dragão e a gente vive feliz para sempre. Mas não deu para pegar aquele negócio. Olha, amanhã de manhã bem cedo eu pego e eu levo para você, tudo bom? Vixe, fulano, você não me valoriza mesmo, não tá nem aí para mim. Eu te pedi uma coisa, já ouviu isso? Eu te pedi uma coisa e você não fez nada, Deus me livre. Ou seja, ela pediu uma coisa e aquela pessoa fez várias outras coisas, mas não conseguiu fazer aquilo. Ela reduziu a apenas aquilo o que ela queria ouvir. Redução. Então, gente, é muito importante que a gente não extrapole o texto, nem reduza o texto. Que a gente não diga o que o texto não está querendo dizer e a gente não diga do texto o que nós estamos querendo ouvir. E aí que a interpretação ela é tão importante. Uma outra palavra para interpretação é a palavra hermenêutica. E hermenêutica tem a ver com declarar, com anunciar, com interpretar, com esclarecer. E por último, traduzir. Se eu e você estamos fazendo uma interpretação bíblica, isso é parte da hermenêutica, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo esclarecer o que o texto está querendo dizer. Isso é muito importante, gente, porque significa que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. Então, quando a gente pensa na interpretação bíblica, a gente tem que pensar de duas maneiras, tá? Para que a gente não puxe nem para um lado, nem para o outro. A interpretação bíblica, ela é uma ciência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que demanda lógica e organização da nossa parte. É por isso que a gente vai construindo nesse nosso curso
uma lógica. Porque interpretação bíblica pode ser considerada como uma ciência porque demanda lógica, demanda organização. E a gente vai ver alguns pontos que são muito importantes para que o texto seja trazido a uma lógica. E como é que a gente vai fazer isso? Organizando com determinadas perguntas que a gente faz ao texto. Então, interpretação bíblica é algo muito gostoso, gente. Não é algo fácil de fazer, porque demanda determinado tempo, demanda atenção, mas é algo muito gostoso de você fazer, de você descobrir o real significado daquele texto. Então, número 1, interpretação bíblica, a hermenêutica é uma ciência. Número 2, interpretação bíblica, hermenêutica é arte. O que isso quer dizer? Que requer um coração sensível para aplicar as regras da interpretação bíblica. Então, é uma ciência, porque demanda lógica, organização, e é uma arte, porque demanda o coração. Sempre, gente, sempre vai precisar do nosso coração na interpretação daquilo que Deus está querendo dizer. Então, a gente pode dividir a hermenêutica em 3 níveis, fazendo 3 perguntas sobre o texto. Primeira pergunta que a gente pode fazer sobre o texto: o que o texto significa originalmente? O que o apóstolo Paulo quis falar quando ele escreveu aquilo? O que o rei Davi quis falar quando ele escreveu aquele salmo? E a isso, na teologia, nós chamamos de exegese. O que é exegese? É extrair do texto o que está sendo dito originalmente pelo autor. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre exegese, sobre colocar no texto. Então a palavra que é importante aqui é exegese, e exegese significa extrair do texto o que o autor está querendo dizer originalmente. É a primeira palavra. O que o texto significa originalmente? Número 2, o que o texto significa para mim? E dentro da hermenêutica a gente chama isso de contextualização ou devocional. Você não faz o seu devocional? Você pega lá a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia, você ora, porque a interpretação bíblica, gente, precisa ser regada com o coração correto. Para isso, nós precisamos orar, pedir a ajuda do Espírito Santo. Então, essa segunda pergunta é o que a maioria das pessoas faz. O que o texto significa para mim? Né? O texto se aplica para hoje, na minha vida. Você pega um texto do Antigo Testamento e você pergunta para ele o que ele significa para mim hoje. O que o Espírito Santo está falando para mim hoje. Então, a razão da Bíblia, algumas vezes ser tão difícil de entender, é porque originalmente ela não foi escrita para nós. Originalmente não foi escrita para nós, mas porque é a verdade, ela tem aplicação e relevância para nós hoje. E por isso a contextualização é a aplicação da verdade extraída do contexto original. O que o apóstolo Paulo quis falar para aquela comunidade? Agora, o que isso muda na minha vida? O que isso transforma a minha vida? O que o Espírito Santo vai pegar disso e vai transformar a nossa vida? A gente vai aprender um pouquinho mais para frente que todo texto bíblico ele tem apenas uma interpretação e várias aplicações. E a gente vai ver como isso funciona. E a terceira pergunta que eu e você podemos fazer ao texto bíblico, se a gente está falando de hermenêutica, sobre traduzir o que o autor está querendo falar. Então a gente já falou sobre exegese, a gente já falou sobre contextualização e número 3, como compartilhar o que o texto significa para mim. E a isso nós chamamos de homilética, e a gente vai ter um curso especial só para isso, a arte da pregação. Como é que eu comunico o que Deus está falando no texto original para o meu público hoje? Isso se chama homilética. Então, rapidamente, alguns cuidados com 2 situações. Número 1, eu querer fazer uma aplicação ou uma contextualização sem exegese. É algo perigoso, gente. Por quê? Porque eu posso estar tentando aplicar o texto da maneira como o meu entendimento me permite. Isso é muito, muito perigoso. Você pegar um texto, deixa eu ver o que eu acho que esse texto está querendo dizer para mim hoje. Você pode pegar um texto como Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E aí você pode estar passando por uma necessidade, talvez uma enfermidade, e você, por causa da sua experiência, você pode dizer, tá, nada me faltará, doença não me faltará, pobreza não me faltará. Gente, não é isso que o texto está querendo dizer, e não é isso que o contexto bíblico está querendo trazer para nós. Então é muito perigoso eu tentar aplicar um texto sem exegese, eu tentar contextualizar sem exegese. Quando isso acontece, você pergunta, o que você entende do texto? Já viu isso num grupo pequeno, por exemplo? Alguém que chega para você e pergunta, o que você está entendendo? Eu acho que é isso. Eu acho que pode ser aquilo. Isso é muito perigoso, gente. Gordon Fee, ele diz o seguinte, um texto não pode significar o que nunca significou no original. Então é muito importante a gente ter uma boa interpretação bíblica para que a gente possa fazer uma boa contextualização, um bom devocional na nossa vida. Número 1, então a aplicação sem exegese. Número 2, exegese sem contextualização. Tudo, e a gente tem visto isso aqui no nosso curso, tudo que a gente precisa da Bíblia é para a gente aplicar na nossa vida. Então fazer exegese, que é o quê? A gente pegar e ver o que o original, o que o autor originalmente está querendo trazer para nós. Eu pegar exegese e não contextualizar, e não trazer para a parte prática da minha vida, e não permitir que a Bíblia transforme a minha vida. Em tudo aquilo que a gente vai fazer nesse curso aqui, a gente vai falar nesse curso, é muito importante que a gente precisa permitir com que, ao ler a Bíblia, eu preciso permitir com que a Bíblia transforme a minha vida. Então a gente vai começar a partir de agora a ver algumas características da interpretação bíblica para que a gente possa, ao descobrir o que o autor está querendo dizer, fazendo uma boa exegese, nós possamos aplicar tudo isso na nossa vida, tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.